Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de 5 importantes sinais de alerta para quem sofre de queda de cabelo. É claro que a queda de cabelo em si já é um sinal de alerta, então se você está perdendo cabelo, você está vendo muito cabelo caindo, você deve ser avaliado, mas tem alguns sinais associados, algumas situações associadas que são importantes e muitas vezes apontam para uma perda mais definitiva. Então, nesses casos, é fundamental que o diagnóstico precoce ele seja estabelecido. E alguém poderia dizer, Paulo, mas o mais importante é a intensidade da queda. Se é uma queda menos intensa, é um problema mais leve, e se é uma queda mais intensa, muito grande, é um problema mais grave. E não necessariamente é assim. A gente tem situações, por exemplo, que a pessoa apresenta uma queda de cabelo muito intensa e a gente sabe que a evolução desse problema é benigno. Como, por exemplo, a mulher que tem queda de cabelo no período pós-parto, essa queda muitas vezes é muito intensa, mas se a mulher não tiver nenhum outro problema capilar associado, ela vai ser transitória e o cabelo vai voltar ao normal após alguns meses. Um outro grande exemplo que a gente tem agora é na pandemia do Covid-19. A gente tem um vídeo aqui falando de queda de cabelo após Covid. A gente sabe que entre 30% a 50% dos pacientes apresentam alguma queda de cabelo após o Covid. Porém, se a pessoa não tiver nenhum problema associado, o couro cabeludo dela for saudável, muitas vezes ela vai ter uma queda bem intensa, mas que naturalmente vai se recuperar. Então esses exemplos são para mostrar que nem sempre a intensidade da queda é associada com a gravidade ou a permanência da perda capilar. Mas antes da gente começar, gostaria de lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos, de cuidados com os cabelos. A nossa ideia aqui é de trazer informações claras, objetivas, com conteúdo científico. A gente sabe que a internet é uma grande fonte de informação, mas em alguns casos também bastante fonte de desinformação. E o nosso objetivo é trazer informação de qualidade, então se você gosta do nosso conteúdo, acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever, de compartilhar, de curtir, porque isso vai ajudar que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Bom, falando então dos sinais de alerta, um importante sinal de alerta é se a pessoa percebe uma rarefação dos cabelos. Quando a gente tem uma queda, às vezes difusa, intensa, até uma certa diminuição do volume do cabelo, mas principalmente se você observa uma rarefação do cabelo em áreas específicas do couro cabeludo, isso é um grande sinal de alerta. E essa rarefação, às vezes, ela é traiçoeira, porque como muitas vezes ela é lenta, ela é gradual, a pessoa muitas vezes consegue disfarçar aquela região com um penteado, com o cabelo mais comprido, muitas vezes o paciente demora para procurar a assistência médica quando ele só percebe que a densidade do cabelo está diminuindo. E essa diminuição de densidade, essa sensação de rarefação, denota muitas vezes que o folículo, a raiz do cabelo está ficando mais fina, a haste está ficando mais fina naquela região e possivelmente, se esse processo continuar, aquela rarefação vai ficar mais intensa e é claro que vai incomodar bastante. Então a rarefação ela é meio silenciosa, a pessoa muitas vezes não percebe tanto o cabelo caindo e acaba postergando a procura, a avaliação médica. Então se você percebe áreas de rarefação, não deixe de procurar uma consulta o quanto antes. Um outro elemento que é importante também é o seu histórico familiar. Então, se você tem um histórico familiar de calvície intenso na família, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai, os dois lados são importantes, você é uma pessoa que tem um risco maior de evoluir também com o processo de calvície. Claro que isso não é matemático, então pode ser que realmente você tenha muitos familiares calvos, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, e você de repente não desenvolva essa tendência para a calvície, mas as chances são grandes. E é claro que o inverso também é verdadeiro, mesmo que você não tenha um histórico familiar muito forte, você eventualmente pode evoluir para um processo de calvície. Mas o sinal de alerta e aqueles que têm um forte histórico familiar devem ficar mais atentos, porque eles têm um risco maior de evoluir também com o processo de calvície como os familiares. Um outro dado muito importante é a idade de início. Então, uma idade precoce é sem dúvida um sinal de alerta, porque nós sabemos que o processo de calvície ele tende a ir piorando ao longo da vida. Então, algumas pessoas, por exemplo, que têm uma tendência mais fraca para evoluírem com calvície,
começam a perder o cabelo, começam a ter essa rarefação capilar mais velhos, num processo mais lento. Aqueles que têm uma tendência genética mais forte, muitas vezes começam muito precocemente. Então, até somando alguns sinais de alerta aqui que a gente conversou, um paciente jovem que tem um histórico familiar, que já percebe algumas áreas de rarefação, muitas vezes é um rapaz ali que naquele momento ele tem uma perda capilar pequena, mas ele tem vários elementos que apontam aí para que ele vai ter uma perda capilar intensa a médio e longo prazo, né? Muito precocemente está se manifestando aquelas áreas de rarefação e muitas vezes, se então associado a um histórico familiar, é um paciente com alto risco de ter uma calvície mais avançada. Então, nesse caso, é fundamental o diagnóstico precoce e que o tratamento comece o mais precocemente possível. Um outro elemento importante, agora até saindo um pouco da calvície, né, da alopecia androgenética, a gente sabe que a calvície é um dos problemas que levam à perda de cabelo. Nós temos outras doenças, outros diagnósticos que levam também à perda capilar. E um sinal de alerta aí para esses outros diagnósticos é quando o paciente tem sintomas no couro cabeludo, né? O processo de calvície, que é o mais comum, ele é assintomático. A pessoa vai perdendo o cabelo, mas não sente nada no couro cabeludo. Agora, se você tem coceira, dor, ardência, você percebe áreas inflamatórias com bolinhas de pus, com descamação, com vermelhidão, isso pode ser um sinal das alopecias cicatriciais, que são aquelas alopecias que levam a uma perda definitiva do cabelo. A gente tem um vídeo aqui falando de alopecias cicatriciais, na verdade diversos vídeos aqui no canal, e esses sintomas, principalmente mais intensos e localizados, podem ser sinal de alopecias cicatriciais. É claro que às vezes a gente encontra esses sintomas, muitas vezes a gente encontra esses sintomas em situações benignas, como a dermatite seborreica ou mesmo a psoríase. Também temos vídeos falando de psoríase no couro cabeludo. Ou um outro diagnóstico comum, principalmente nas crianças, é a micose do couro cabeludo, que leva à inflamação, muitas vezes à coceira, áreas de falha no couro cabeludo. E nesse caso em específico também é fundamental o diagnóstico precoce, porque com o tratamento antifúngico correto a gente resolve o problema. Mas o ponto é, a partir do momento que você tem sinais, sintomas, áreas de inflamação no seu couro cabeludo, a gente abre o seu diagnóstico para outras possibilidades além da calvície e é claro que isso não deixa de ser um sinal de alerta. E o último então, o quinto sinal de alerta que eu gostaria de comentar com vocês é extremamente importante e está se tornando cada vez mais importante, porque ele é o sinal de alerta para a alopecia frontal fibrosante. A gente tem vídeos aqui falando da alopecia frontal fibrosante. E qual que é o sinal de alerta? Mulheres perdendo cabelo na região da frente do cabelo, né? Da linha anterior do cabelo, na região das têmporas, na região de cima, né? Na linha de implantação dos cabelos e muitas vezes associado com perda das sobrancelhas, né? Isso são sinais, isso podem apontar para um diagnóstico de alopecia frontal fibrosante, que é um diagnóstico diferente da calvície, né? Mesmo do processo de calvície que acomete as mulheres, e a gente sabe que a alopecia frontal fibrosante também leva a uma lesão permanente na raiz do cabelo, o cabelo que a mulher perde naquela região, ela não consegue recuperar mais. E muitas vezes essa perda capilar ela é lenta, ela é gradual, gradativamente a linha de implantação do cabelo vai indo para trás, a sobrancelha vai ficando mais rarefeita. Muitas vezes eu vejo que as pacientes demoram para procurar assistência médica porque elas entendem que isso é associado à idade, né? O cabelo vai ficando mais fraco, vai ficando mais fino e a gente sabe que realmente com a idade há uma diminuição de volume capilar, isso é normal. Mas isso não é normal que aconteça na linha da frente do cabelo, né? Numa região localizada e principalmente se acompanhado também com perda das sobrancelhas. Às vezes essas pacientes que têm frontal fibrosante têm aqueles sintomas que eu falei, então tem uma sensação de coceira, uma ardência, áreas inflamadas na região da frente ali do cabelo, que é a área mais comum de ser acometida, mas às vezes não acontece nada. Às vezes também ela é totalmente silenciosa e gradativamente a paciente vai perdendo o cabelo nessas regiões. Então, fique atenta, mulheres que estão perdendo o cabelo na região da frente, ali na linha de implantação, devem ser avaliadas para que a gente exclua essa possibilidade de alopecia frontal fibrosante ou, no caso da confirmação, que o tratamento seja iniciado o quanto antes. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.